Bom dia a todos, meu nome é Wesley Lima, eu também sou bolsista do PIBID, sob a supervisão do professor João Paulo, e infelizmente eu não pude estar presente, online junto com vocês no aula de hoje, mas eu deixei aqui uma gravação das questões e dos assuntos que a gente vai trabalhar agora. Então, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar no aula de hoje é o assunto trigonometria no triângulo retângulo. Então, antes de resolver a questão, a gente vai dar uma revisada nesse assunto e, em seguida, resolver uma questão do Enem. Então, o triângulo retângulo ele é um triângulo especial. E o que torna esse triângulo especial? A existência de um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus ele vai definir nomes para alguns lados desse triângulo. Então, esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é o que a gente chama de hipotenusa e é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados é o que a gente chama de catetos. Então, nós temos a hipotenusa e os catetos. Esses catetos eles recebem nomes especiais também. E eles dependem sempre de um outro ângulo que está dentro aqui do triângulo. Então, quando eu analiso esse ângulo θ, o lado que está oposto a esse ângulo θ, eu vou chamar de cateto oposto. Já o lado que está colado com esse ângulo θ, eu vou chamar de cateto adjacente. E daí eu consigo dar nomes para todos os lados do triângulo retângulo. A partir disso, eu consigo fazer algumas relações entre esses lados e o ângulo de análise. No caso, o ângulo que eu estou analisando é esse aqui. Então, para o ângulo θ, eu consigo fazer a razão trigonométrica seno de θ. E o que seria o seno de θ? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, porque está de frente para o ângulo θ, dividido pela hipotenusa. A outra relação é a relação cosseno. Então, cosseno de θ vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno, você se relaciona com o lado que está colado, cosseno do ângulo θ. Então, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a última relação que a gente tem é a tangente. Então, tangente de θ vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou, uma outra maneira de encontrar a tangente é o seno no ângulo θ dividido pelo cosseno do ângulo θ. E daí a gente tem as nossas três relações ou razões trigonométricas no triângulo retângulo. Além disso, uma outra coisa que a gente precisa saber é que existem alguns ângulos que são muito presentes. Esse θ pode ser o ângulo de 30, o ângulo de 45 ou de 60 graus. E esses ângulos eles são tão comuns de aparecerem nas questões que a gente chama de ângulos notáveis. Então, é importante que vocês consigam identificar, lembrar quanto que vale o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Para isso, a gente tem essa tabela. Então, essa tabela de ângulos notáveis, na coluna, a gente vai ter as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E aqui na linha, a gente tem os ângulos. Ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60. Na verdade, aqui são as colunas e aqui são as linhas. Então, como que a gente monta isso? Então, a gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois divide tudo por 2. E a gente vai colocar a raiz nos numeradores. Isso para o seno e para o cosseno. Eu vou fazer aqui do lado para vocês verem como é fácil. A gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. E divide tudo por 2. Divide tudo por 2. E depois a gente vai colocar a raiz no numerador, onde tem 2 e onde tem 3. Então, aqui eu já encontrei o seno e o cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para encontrar a tangente, é só a gente dividir o seno pelo cosseno. E daí eu vou encontrar aqui, raiz de 3 sobre 3. De 45 é o mais fácil, porque os dois são iguais. Então, raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 por 2 vai dar 1.
E raiz de 3 dividido por 2 dividido por 1 sobre 2 vai dar raiz de 3. Então aqui, ó, rapidamente a gente consegue montar essa tabela. E daí eu consigo, né, identificar, por exemplo, quanto que vale o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 45 graus? Eu vou olhar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, é muito importante, muito válido a gente saber construir essa tabela. E aqui a gente tem agora uma questão do Enem de 2010. Então, vamos ler a questão e tentar resolver com base no que a gente acabou de estudar. Então, diz assim, ó. Uma coisa sobre as questões do Enem que vocês já precisam, né, ter ideia é que geralmente a questão do Enem tem uma contextualização e aqui embaixo, né, próximo das alternativas, tem um comando. E esse comando vocês precisam estar muito atentos, porque geralmente a gente resolve a questão pelo que tem aqui no comando. Mas vamos entender aqui, ó, o contexto, né? Então ele fala assim, um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Então esse foi o contexto. Ele está falando que existe um balão atmosférico e está mostrando, né, o porquê desse balão está sendo utilizado. No comando da questão, daí vocês precisam ter bastante atenção, ele fala o seguinte: na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura. Então, ele está dando uma figura para mostrar isso. O balão está na posição vertical, uma pessoa na posição a 1,8 km da posição vertical do balão, enxergou sob um ângulo de 60 graus esse balão. Uma outra pessoa que estava no ponto B e numa distância de 5,5 desse ponto aqui da altura do balão, avistou sob um ângulo de 30 graus. E daí ele está perguntando, ó, qual a altura aproximada em que se encontra o balão? Ele quer descobrir, ó, esse valor aqui, da altura do balão, que a gente vai chamar de x. Então, para isso, ó, eu vou perceber o quê? Que eu tenho um triângulo retângulo. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo e eu conhecer um ângulo e um dos lados, eu posso encontrar os outros lados desse triângulo retângulo. Então, ó, aqui a gente teria, esse é o nosso triângulo retângulo. Vou só destacar aqui, ó, que tem um ângulo de 30 graus, né? Aqui esse lado vale 1,8 e esse outro lado vale x. E daí a segunda coisa que eu preciso identificar, depois que eu identifico o triângulo retângulo, é quais os lados que são conhecidos. Então, nessa questão, eu conheço o valor desse lado. Esse lado é o que no triângulo retângulo? É o cateto adjacente, vai estar colado com o ângulo de 30. Então, o cateto adjacente eu conheço, vale 1,8 km. E o outro lado que eu preciso relacionar é esse aqui, ó, cateto oposto. Está oposto a esse ângulo aqui de 30. Ele vale x, é o que eu preciso descobrir. Qual a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e cateto oposto? Se vocês voltarem, vocês vão lembrar que é a tangente. Então, o que é tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente vai aplicar, né, a tangente de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar assim, ó, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vale x, sobre o cateto adjacente, que vale 1,8. Daí, eu vou resolver isso aqui, ó, no outro slide para facilitar a visualização. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, que vale x, sobre o cateto adjacente, que vale 1,8. E daí agora a gente vai fazer substituições. Quanto que vale a tangente de 30 graus?
A tangente de 30 graus, se vocês lembrarem lá da tabela de ângulos notáveis, vale raiz de 3 sobre 3, que é igual a x, que é o valor que eu quero descobrir, ó, e aqui eu tenho 1,8. Então, agora eu vou isolar esse x. Vou multiplicar aqui meio pelos extremos. Vai ficar ó, x vezes 3, 3x, que é igual a raiz de 3, que multiplica 1,8. E daí, ó, uma coisa que vocês precisam saber na hora de fazer a prova de matemática no Enem é o valor da raiz de 3. Na verdade, vou colocar aqui raiz de 2, ó, porque também aparece com muita frequência, e raiz de 3. Inclusive, esses valores ó, estão na nossa tabela aqui dos ângulos notáveis, raiz de 2 e raiz de 3. Então é importante que vocês saibam o valor aproximado. Quanto que vale aproximadamente a raiz de 2? 1,4. E quanto que vale a raiz de 3? 1,7. Então, sabendo desses valores, eu consigo substituir aqui. Ó. Então, vai ficar 3x igual a 1,7 vezes 1,8. Então, x vai ser igual a 1,7 vezes 1,8 dividido por 3. Esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar x igual, aproximadamente, né, igual a 3,06 quilômetros. E daí, ó, a gente vem agora para as alternativas. Qual o valor mais próximo, né, das alternativas aqui? Então, a gente encontrou 3,06. Ó. Então, 0,6 está muito próximo de 3,10. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. Então, 3,10, no caso seria 3,1 quilômetros, né? Letra C seria a nossa resposta. A letra A e a letra B estão muito distantes de 3. A letra D está 3,7, só que o nosso valor foi 3,06. Não confundam, gente. Muita gente deve ter errado essa questão, porque viu aqui 3,06 e confundiu e colocou 3,7. Quando a gente tem 3,7, isso aqui é equivalente a ter 3,70. Okay? Então vejam só a diferença de 0,6 para 70. Então precisava ter esse cuidado. Então aqui 3,06 foi a nossa resposta. Então, a nossa resposta foi 3,06 km, ou seja, está próximo de 3,1 quilômetros, ou seja, letra C, a alternativa correta para a nossa primeira questão. Agora, a gente vai trabalhar um assunto aqui que é geometria plana. Então, a gente vai fazer aqui uma questão do Enem, que é um outro assunto muito cobrado nas questões do Enem, que é sobre geometria plana. Então, ó, diz o seguinte: uma escola tem um terreno vazio no formato retangular. Então, o que a gente precisa entender seria o que é um retângulo, né? Ele também fala aqui ó, que esse retângulo, esse formato retangular, tem um perímetro de 40 metros. A gente também precisa entender o que é perímetro. Onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo da área possível. Aqui a gente vai trabalhar o conceito de retângulo, de perímetro e de área também. São três conceitos que a gente vai trabalhar aqui sobre o retângulo. Então, o que seria o retângulo? O retângulo é uma figura plana que se caracteriza por ter 4 lados e 4 ângulos. E esses 4 ângulos eles são iguais e eles valem 90 graus. Ok? Vou desenhar aqui ó, um retângulo. Então, ó, todos os ângulos aqui são de 90 graus. E eu tenho 4 lados. Isso aqui a gente chama de base, isso aqui a gente chama de altura. A gente também tem uma altura desse lado e uma base aqui. Então, 4 lados e 4 ângulos iguais. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o retângulo é calcular o perímetro. O que é o perímetro de uma figura plana? É a soma dos lados. Então, qual seria o perímetro dessa figura aqui? Ó? Eu iria somar base mais altura, mais base, mais altura. Somaria todos os lados. E como que a gente calcula a área de um triângulo?
vai ser a base vezes a altura. Então, para calcular a área, eu vou multiplicar a base vezes a altura. E daí eu encontro a área de um retângulo. Ok? A gente está trabalhando com a figura plana retângulo. Então, a gente viu o que é um retângulo, como calcular o perímetro e como calcular a área de um retângulo. Ok? E daí, outra coisa que a gente precisa entender sobre o retângulo é que, quando ele fala na questão sobre um perímetro de um retângulo, e ele pede para calcular a maior área possível, a gente tem que entender que, quando a gente tem o perímetro de um retângulo, qual seria a maior área possível? Quando vai ser justamente quando esse retângulo for um quadrado. E daí, ó, tem uma outra figura que surgiu aqui. O que é um quadrado? Quadrado é um tipo de retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Por quê? O quadrado, ó, é uma figura plana. Deixa eu colocar aqui, pertinho do nome. É uma figura plana que tem todos os lados iguais. Então, ó, aqui a gente tem uma base, vamos chamar aqui de B, B e B. Todos os lados são iguais, mas também possui 4 lados e 4 ângulos de 90 graus. Logo, vai ser também um retângulo. Então, para que a gente possa descobrir, né, qual seria a construção que tivesse uma maior área, né, a gente vai ler aqui o comando da questão. Então, ele diz assim: após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que para atingir o máximo da área do terreno com uma única construção, a obra ideal seria... Então, vamos lá. Se esse retângulo tem 40 metros de perímetro, a gente pode imaginar o seguinte, ó. O perímetro foi 40 metros. Se eu quero descobrir qual é o valor de um lado, eu posso dividir esse perímetro por 4. Então, o lado desse retângulo poderia ser 40 dividido por 4, ou seja, 10 metros. E daí, se eu tenho um lado de 10 metros, eu consigo calcular agora o quê? Uma área. Qual seria a área desse retângulo? Que no caso seria um quadrado, porque todos os lados seriam iguais. Ó. Seria 10 vezes 10. E daí ó, eu teria uma área de 100 metros quadrados. Então, essa seria a maior área possível. Por quê? Porque quando a gente tem o perímetro de um retângulo, para que eu possa saber a maior área, né, desse retângulo, onde eu não conheço os valores dos lados, eu só conheço o valor do perímetro, a maior área possível vai ser quando esse retângulo for um quadrado. Então, quando o retângulo for um quadrado, a gente vai ter a maior área possível. Então, se a gente for analisar aqui as construções, ó, um banheiro de 8 metros quadrados não seria a resposta. Uma sala de aula com 16 metros quadrados também não seria. Um auditório de 36 metros quadrados, não. Um pátio com 100 metros quadrados seria a nossa opção correta. E uma quadra, aqui deu 160, deu muito maior do que o valor máximo desse terreno. Que no caso, o valor máximo desse terreno seria quando ele fosse um quadrado, e a gente calculou aqui a área do quadrado, ó, 10 vezes 10, lado vezes lado, ok? 100 metros quadrados. Espero que todos tenham entendido. Vamos para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto, gente, a gente vai trabalhar sobre razão e proporção em unidades de medidas. E dentro desse assunto, a gente vai trabalhar com o conceito de escala, para trabalhar essa parte de razão. Então, eu vou inicialmente explicar o que seria a escala, e depois a gente volta para a questão. Então, quando a gente fala de escala, a gente representa pela letra E. A escala seria uma razão, e quando eu falo razão, eu estou falando de uma divisão entre uma medida do desenho e a medida real daquilo que eu estou desenhando, por exemplo.
Então, esse Dzinho é de desenho, e esse Dzão é de medida real. Ok? A gente vai exemplificar isso melhor daqui a pouco na questão que nós vamos resolver. Mas vocês precisam entender isso. A escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, quando eu vou fazer o cálculo para definir a escala, as medidas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar aqui com as medidas em quilômetros, tanto no desenho quanto na escala do objeto real. Ou metros e metros, ou centímetros e centímetros. O importante é que esteja obrigatoriamente na mesma unidade de medida. Daí, para fazer essas transformações de unidade de medida, a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui o prefixo quilômetro, 1 quilômetro, ó, esse K significa 1000, então eu teria 1000 metros. Quando eu tenho aqui centímetro, por exemplo, ó, esse centímetro aqui significa que eu estou dividindo o metro por 1000. Perceba que a letra aqui é até minúscula, e o K geralmente é maiúsculo. Então, seria 1 metro dividido por 100, quando eu falo de centímetro, né? O que mais? Basicamente, eu acho que com isso aqui a gente vai conseguir fazer a nossa questão. Então, vamos ler aqui a questão para tentar entender. Então, ele fala assim, ó. Deixa eu colocar aqui o apontador, para que vocês possam enxergar melhor. Ó, o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dian Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Então, ele correu 10 vezes mais do que essa quantidade aqui, ó, 42 quilômetros. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros. Então, tá vendo que apareceu aqui um desenho? Então, ele desenhou uma pista que tinha 60 centímetros, que representa o percurso referido. Então, aqui a gente já conhece, gente, a medida no desenho seria 60 centímetros. E a gente também conhece a medida real, porque ele falou que a medida real é 10 vezes a quantidade, né, do valor original. Originalmente, né, o valor que a lenda, né, percorreu foi de 42 quilômetros. Então, esse maratonista, o Dian, ele percorreu 10 vezes mais em 75 horas. Então, o que é 10 vezes mais? Vai ser 42 quilômetros vezes 10. Vai dar exatamente 420 quilômetros. Então, ele pede, se o percurso de Dian fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então, a gente quer calcular, então na questão ele está pedindo para a gente calcular a escala. Então, eu conheço aqui a medida no desenho e conheço a medida real dessa pista. Então, ó, percebam que estão em unidades diferentes. Aqui eu tenho centímetros, aqui eu tenho quilômetros. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar, a gente deve, na verdade, deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, eu posso transformar, por exemplo, aqui esses quilômetros para centímetros. E daí, como que eu vou fazer isso? Ó? Se eu tenho aqui 420 quilômetros, eu posso transformar isso aqui para metros, inicialmente. Ó. É só substituir esse K por 1000. Então, ficaria 420 vezes 1000, e eu teria a resposta em metros. Então, quanto que ficaria esse valor em metros? 420 e alguns 3 zeros aqui. Essa seria a resposta em metros. Só que perceba que aqui a gente tem em centímetros e aqui está em metros. Ainda não posso aplicar na forma de escala. Eu preciso fazer uma outra transformação.
de metros para centímetro. E daí, gente, vocês precisam lembrar que em 1 metro tem o quê? 100 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse valor aqui, ó, que a gente encontrou em metros, por 100. E aí a gente vai ter 420, vou colocar aqui umas 3 zeros, vezes 100. Ou seja, eu vou ter aqui 420, 3 zeros mais 2 zeros, centímetros. E agora eu tenho tudo na mesma unidade de medida. Vendo? Agora sim eu posso jogar na forma de escala. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu separar aqui esse espaço. Vou fazer aqui, escala é a medida do desenho sobre a medida real. Quanto foi medido no desenho? 60 centímetros. Quanto que foi a medida real? 420, 3 zeros, 00. Centímetro também. Então, agora está tudo na mesma unidade de medida. Eu posso cortar esse centímetro com esse centímetro, porque aparece tanto em cima quanto embaixo. Eu tenho uma divisão. E eu posso cortar aqui, um zero, vai ser outro zero. E daí eu vou agora simplificar. Vou dividir em cima por 6, vou dividir embaixo por 6. Por quê? Porque a escala, geralmente, ela aparece 1, né, para um outro valor. 1 dividido por outro valor. Então, se eu dividir aqui 6 por 6, vai dar igual a 1. Se eu dividir 42 por 6, vai dar igual a 7. Então, eu faço 42 dividido por 6, 7. E aí eu vou repetir todos os outros zeros que sobraram. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a nossa escala é de 1 para 700 mil. O que daria justamente a nossa letra D. Quando eu tenho essa divisão, isso aqui é a mesma coisa de ter 1 para 700 mil. Ok? Essa seria a escala no qual foi desenhada essa pista, né, de 60 centímetros, que o professor desenhou. Então, essa pista estaria numa escala de 1 para 700 mil, ou seja, letra D de dado. Agora, nós vamos fazer nossa última questão, uma questão também sobre unidades de medida. E eu trouxe essa questão, gente, porque cai muito no Enem uma relação entre unidade de medidas que é o seguinte: uma medida de volume, de capacidade. Capacidade e volume é a mesma coisa. Então, qual a relação que tem entre 1 metro cúbico e litros? Tanto litro quanto metro cúbico serve para a gente medir volume. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. A gente precisa entender isso. Vocês precisam ir para a prova sabendo disso, que em 1 metro cúbico tem 1000 litros. E outra coisa, em 1 litro eu tenho 1000 ml, ou 1000 mililitros. E daí pronto, se vocês sabem dessas duas informações, vocês conseguem fazer a questão. A questão é o seguinte, é comum as cooperativas venderem seus produtos, né, a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens da mesma capacidade. Então, a gente vai dividir aqui 4 metros cúbicos em 4.000 embalagens. Então, já fica claro assim, que a gente precisa, isso já vai dar uma pista, né? Já fica claro que a gente tem uma pista na questão. Se eu vou dividir aqui 4 metros cúbicos em 4.000 embalagens, eu posso transformar isso aqui para litros. Mas vamos lá. Vamos finalizar a questão para ter certeza disso. O comando da questão pede o seguinte: qual o volume em mililitro contido em cada embalagem? Então, de fato, a gente vai precisar transformar esses metros cúbicos para mililitros.
para litros, mililitros, né? Então, ó, 4 metros cúbicos é a mesma coisa que eu ter 4 vezes, aí 1 metro cúbico tem quantos litros? 1000. Então, ó, 4 vezes 1000. Então, 4.000 litros. 4 metros cúbicos equivale a 4.000 litros. Daí agora eu vou dividir esses 4.000 litros em 4.000 embalagens. Então, dividindo pelo total de embalagem, que é 4.000, que são as embalagens, eu teria o quê? 1 litro em cada embalagem. Então, cada embalagem dessa, né, teria 1 litro. E daí, ó, em 1 litro eu tenho quantos ml? Quantos mililitros? 1000. Então, 1 litro, ó, é igual a 1000 ml. Então, em uma embalagem, eu vou ter o valor de 1000 ml. Letra E. De Enem. E daí, a gente finaliza, né, as nossas questões por aqui. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Eu desejo aí a todos um excelente desempenho aí nos estudos de vocês. E até uma próxima.